TCU em Ação está no ar. Neste programa você vai conhecer as principais ações de fiscalização do Tribunal de Contas da União em benefício da população brasileira. TCU promove seminário internacional para discutir o papel das entidades fiscalizadoras superiores na atual crise econômica mundial. Copa do Mundo. Atuação do TCU reduz o custo da reforma do Maracanã. Bem Receber Copa. Programa voltado para a qualificação profissional apresenta fatores de risco para a execução. Agricultura familiar. TCU alerta para a fragilidade na concessão de crédito para famílias beneficiadas pelo Pronaf. Em setembro, o TCU promoveu o Seminário Internacional sobre Desenvolvimento de Infraestrutura no Pós-Crise, o papel das entidades fiscalizadoras superiores. Coordenado pelo ministro José Múcio, o evento reuniu representantes de 30 países que puderam trocar experiências sobre a fiscalização de recursos e dos serviços prestados à sociedade. A crise econômica de 2008, que começou nos Estados Unidos com a falência de instituições financeiras, ainda deixa marcas em muitos países que sofrem com um grande endividamento. Por isso, a comunidade internacional busca caminhos para evitar a instalação de uma nova crise global. Por isso, o TCU promoveu o Seminário Internacional sobre Desenvolvimento de Infraestrutura no Pós-Crise, para discutir o papel das entidades fiscalizadoras superiores com representantes de 30 países, entre eles Reino Unido, Holanda, Índia, França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, México, Peru, Chile, Argentina, Polônia e Portugal, além de representantes de organismos internacionais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O evento foi coordenado pelo ministro José Múcio e serviu como troca de experiências. Segundo ele, o encontro permitiu a comparação entre as formas de atuação dos tribunais de contas e auditorias gerais no mundo. A maior importância é que nós tomemos conhecimento, e os outros países também, do que é feito, né? Como é feita a regulação, o controle de diversos países. Para que ninguém pense que basta-se, que o seu controle é definitivo, que cada um tem a sua realidade. Nós temos vários tipos de crise, né? Tem a crise provocada pela natureza, como a do Japão, tem a crise econômica, tem as crises políticas. E é exatamente para cada crise a superação. O presidente do TCU, ministro Benjamin Zinler, ao traçar um amplo panorama sobre o setor de regulação, destacou que a atuação tempestiva do tribunal e o constante diálogo com as agências reguladoras permitiram a redução das tarifas, a melhoria dos serviços prestados à população e grande economia aos cofres públicos. Outra questão debatida no seminário foi a utilização das parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Representantes dos diversos países elogiaram a iniciativa do TCU em analisar os contratos antes de serem firmados. A partir do intercâmbio de ideias e iniciativas realizadas no seminário, o TCU espera que as práticas de fiscalização sejam aperfeiçoadas. O grande movimento de passageiros e bagagens nos aeroportos, estimado para a realização da Copa e da Olimpíada no Brasil, exige uma fiscalização rigorosa dos órgãos envolvidos. É preciso garantir a tranquilidade dos viajantes e a segurança nacional. Como está previsto investimento para as atividades de fiscalização nos serviços aeroportuários, o Tribunal de Contas da União iniciou uma auditoria operacional de forma a assegurar a correta aplicação dos recursos públicos federais. De acordo com a Associação Internacional de Transportes, o setor aéreo brasileiro registrou o segundo maior crescimento do mundo nos 4 primeiros meses deste ano. São mais de 30 milhões de viajantes. Agora imagine triplicar esse vai e vem de passageiros, bagagens e mercadorias. Pois é, essa é a previsão diante dos grandes eventos que acontecerão no Brasil nos próximos anos. O controle da entrada e saída de pessoas e produtos no país é de suma importância para garantir a tranquilidade dos viajantes e a segurança nacional. Equipes da Receita Federal, Polícia Federal, Infraero, Ministério da Agricultura, ANAC e outros órgãos envolvidos buscam impedir o tráfico de drogas, de animais, de órgãos,
e de tudo aquilo que não está de acordo com a legislação do nosso país. Somente no primeiro semestre deste ano, durante operações de repressão e vigilância realizadas nos aeroportos e na fronteira, a Receita Federal apreendeu um volume de quase 830 milhões de reais em mercadorias ilegais, como medicamentos, bebidas alcoólicas, cigarros, eletroeletrônicos e munições. Apesar do montante apreendido, o controle é feito de forma aleatória por amostragem. Além disso, o atendimento ao passageiro deve ser melhorado. Atento a estas questões, o Tribunal de Contas da União iniciou a auditoria para avaliar os serviços prestados pela Polícia e Receita Federal nos nossos aeroportos. O que o TCU está avaliando? A infraestrutura, tanto em termos de espaço físico, scanner, pessoal, questão de quantitativo, capacitação, qualificação e capacitação, o próprio processo de trabalho, a comunicação e articulação entre esses órgãos e os diversos atores dos aeroportos para que o serviço flua melhor, e iniciativas recentes que visam justamente resolver esses problemas. É necessário que haja qualidade no atendimento a esses passageiros para a questão da imagem do país, uma boa imagem do país, e a própria questão de segurança. Só na Rio+20 há diversos chefes de estados e uma falha nesse serviço de imigração, por exemplo, pode deixar entrar um terrorista, um grupo terrorista no país com consequências futuras mais graves. Segundo o coordenador-geral de Administração Aduaneira da Receita Federal, foi traçado um plano de ação com 4 grupos de trabalho para ampliar e reforçar os serviços nos aeroportos brasileiros devido aos mega-eventos. A intenção da Receita Federal é enfrentar este aumento de demanda com a movimentação de servidores vindos de outras unidades, reforçando as equipes naqueles pontos onde identificarmos a necessidade de um maior número de servidores. Veja a seguir: fiscalização do TCU reduz custos das obras no Maracanã. E ainda, programa voltado para a capacitação profissional para a Copa do Mundo é alvo de auditoria do tribunal. O TCU em Ação volta já já. Favorito na disputa para sediar a final da Copa de 2014, o Maracanã está sendo totalmente reformado para dar mais conforto aos torcedores e garantir um grande espetáculo. O Tribunal de Contas da União, preocupado com a correta aplicação do dinheiro público federal, analisou os orçamentos da reforma do estádio. A partir deste trabalho, foi possível reduzir em quase 100 milhões de reais o custo da obra. Em 16 de junho de 1950, foi inaugurado o Estádio Municipal do Maracanã, no Rio de Janeiro, para que o Brasil pudesse sediar a Copa do Mundo, já que a Europa estava abalada pela Segunda Guerra Mundial. O evento ficou marcado na lembrança de muitos brasileiros depois da derrota do país para o Uruguai, por 2-1. Uma curiosidade, a origem da palavra Maracanã vem do tupi-guarani, semelhante a um chocalho. É que antes da construção do estádio existia ali uma grande quantidade de aves vindas do norte do país, chamadas maracanã-guaçu, que emitiam um barulho muito parecido com o de um chocalho. Desde a inauguração, grandes jogadores da história do futebol brasileiro iniciaram e consagraram suas carreiras no estádio. Após 57 anos, o maior palco de futebol mundial passou por uma reforma para realizar os Jogos Pan-Americanos. Agora, com grande favoritismo para sediar a final da Copa, o Maracanã está passando por uma grande transformação para atender às exigências da FIFA. O novo estádio terá 76 mil lugares cobertos e 14 mil vagas de estacionamento, além de melhorias nos acessos, nos sanitários e nas lanchonetes. O Tribunal de Contas da União, ao analisar os orçamentos da reforma do Maracanã, possibilitou uma economia aos cofres públicos da ordem de 97 milhões de reais. Com o orçamento inicial de 705 milhões, a obra originalmente não previa a demolição da cobertura do estádio, o que levou o governo do Rio a elaborar outro projeto que alcançou mais de 956 milhões de reais.
Após as análises dos auditores do Tribunal e da Controladoria Geral da União, foram feitas correções até se obter o montante de R$ 859 milhões. Quando o processo chegou ao TCU, nós examinando o projeto, examinando as planilhas, os custos, as estimativas de custo, nós constatamos que havia um subpreço. O governo aceitou as nossas considerações, baixou, tirou 97 milhões de reais daqueles 130, mesmo apertando o lucro da própria empresa, sem prejuízo e sem danificar o projeto. Além disso, o TCU recomendou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que está financiando parte da reforma, que mantenha as informações atualizadas sobre o fluxo de recursos no portal de acompanhamento da Copa. Bom, faltam menos de 1000 dias para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Além da reforma nos estádios, outro setor importante necessita de atenção: o de atendimento aos turistas. Por isso, os Ministérios do Trabalho e do Turismo criaram programas em que são oferecidos diversos cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos. O TCU fiscalizou o programa Bem Receber Copa e determinou algumas correções para que as metas de capacitação sejam cumpridas. Com a realização da Copa do Mundo de 2014, a expectativa é que pelo menos 500 mil de turistas visitem as cidades brasileiras onde acontecerão os Jogos. Mas para que haja uma boa recepção, o atendimento em hotéis, bares e restaurantes deve ser de excelência. Por isso, os Ministérios do Turismo e do Trabalho, em parceria com os governos estaduais, desenvolveram programas de capacitação profissional em algumas áreas estratégicas. São cursos gratuitos para supervisor de hospedagem, camareira, garçom, assistente administrativo, promotor de vendas, web design, operador de redes, segurança, gerentes multiplicadores de informações turísticas, entre outros. Marlúcia está entusiasmada com a oportunidade. Desde janeiro ela não consegue emprego. Resolveu fazer o curso para operador de redes. Agora com esse curso aí, né, essa nova oportunidade, nova chance, né, é agarrar, né, e dá certo. A Copa do Mundo também deve mudar a vida de Kátia. Há 15 anos, ela trabalha como auxiliar de serviços gerais. Agora, está fazendo o curso para camareira. Muito legal. Porque aprendi a arrumar a cama, a gente aprende como arrumar hotel e também para fazer em casa. E também estou pretendendo receber mais. O programa do Ministério do Turismo Bem Receber Copa está mais focado em segmentos como alimentação, atendimento e multiplicadores de informações turísticas. O objetivo é qualificar até 2013 mais de 300 mil profissionais que atendem na linha de frente ao turista. Neste curso, por exemplo, os gerentes recebem orientações para disseminar entre os funcionários. Esse projeto visa capacitar os gerentes, os gestores, empresários, que é o público-alvo desse treinamento, para que eles voltem para a empresa e mudem essa postura da empresa. Que além de uma boa comida, de um bom atendimento, a gente consiga também rechear os turistas com informações que fazem a vida dele ficar mais tranquila, mais serena na cidade, otimizam o tempo, porque permite que eles conheçam vários pontos. Então esse é o nosso grande objetivo. Inclusive, eles passeiam por pontos turísticos e aprendem um pouco mais sobre a cidade. O curso é uma grande oportunidade para o desenvolvimento da equipe e do próprio estabelecimento, com relação à questão turística, a melhoria da consciência para o empresário, para o gestor da questão turística, né? O que ele pode estar ganhando com isso. A gente está interagindo, bares, restaurantes, comércio, com o nosso turismo da nossa cidade, não só da nossa cidade, como de outras regiões, entendeu? Porque vai vir clientes não de outras regiões, mas também de outros países. Programas voltados para a qualificação profissional resultam numa série de vantagens para o país. Melhoram a qualidade dos serviços, fortalecem o mercado de trabalho, atualizam os conhecimentos dos empregados, diminuem a taxa de desemprego e geram renda.
Mas para que o programa Bem Receber Copa atinja a meta previamente estabelecida, o Tribunal de Contas da União constatou a necessidade de aprimorar o monitoramento das ações. Alguns problemas encontrados, tais como a falta de comprovação de custos e de justificativa de preços inválida, pagamento em duplicidade, colocam em risco a execução do programa. Os principais riscos detectados estão relacionados à pesquisa de mercado, né? Nós encontramos fragilidades na pesquisa de preço, na fiscalização e acompanhamento dos programas, né, dos convênios realizados, e também na questão do público-alvo que está sendo qualificado. E a gente teve indícios de que algumas pessoas estavam sendo qualificadas, mas que não teria muito a ver com esses segmentos do turismo. Por esses motivos, o TCU determinou ao Ministério do Turismo que apresente um plano de ação para garantir a utilização efetiva de sistemas no monitoramento. Apesar de não constar entre as determinações do TCU, o Ministério do Turismo considerou graves os riscos encontrados e, por isso, decidiu suspender temporariamente a execução de todos os convênios firmados e o repasse de recursos ao programa Bem Receber. No próximo bloco, concessão de crédito para a agricultura familiar apresenta fragilidades e TCU recomenda correções. E você vai ver também a fiscalização do Tribunal nas ações de preservação ambiental na transposição do Rio São Francisco. Eu volto em instantes. Com o objetivo de aperfeiçoar os programas sociais, o TCU fiscalizou o PRONAF, que é voltado para incentivar a agricultura familiar e melhorar as técnicas de produção no campo. De acordo com o relatório do tribunal, existem falhas na concessão de crédito para esses agricultores. A declaração de aptidão, que é o documento necessário para ter acesso aos benefícios do programa, não está sendo devidamente fiscalizada. O TCU determinou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que estabeleça uma rotina de trabalho para que as informações declaradas sejam checadas, a fim de fortalecer os mecanismos de segurança do programa. O Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar, PRONAF, oferece linhas de crédito para pequenos produtores rurais e assentados da reforma agrária que queiram custear a safra ou investir em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção. Célio é um dos beneficiados do programa. Ele planta soja, milho e sorgo na chácara localizada a 50 quilômetros de Brasília. Há 2 meses ele comprou este trator com financiamento do PRONAF. O veículo é extremamente útil na colheita de grãos. A minha dificuldade era porque eu fazia parceria com meus irmãos, aí eu tinha que esperar eles plantar para pegar o maquinário. Hoje não, hoje eu tenho meu trator, minha aradora, plantadeira, eu planto na hora certa. Aí tem mais benefício, né? Não corre o risco de plantar tarde, perder colheita, né? Tem essa vantagem. Olivan também foi outro agricultor beneficiado com um trator financiado pelo PRONAF. O custo da família diminuiu, já que não foi mais preciso alugar o maquinário. Além disso, a produção de hortaliças triplicou. Ajuda para preparar a terra, para pegar esterco, comprar esterco nos vizinhos, trazer, para gradear a terra, para plantar, para arrancar a batata doce, para tudo. Tudo depende do trator. Para ter acesso ao benefício, o interessado deve preencher uma declaração de aptidão ao PRONAF. Neste documento, deve-se apresentar dados socioeconômicos que enquadrem o beneficiado no programa, como, por exemplo, ter renda bruta familiar de até R$110 mil por ano. A DAP é uma declaração de aptidão ao produtor, né? E que ela é composta de vários itens. Geralmente são 4 módulos fiscais. No DF, esses 4 módulos fiscais equivalem a 5 hectares cada um. Então, o produtor familiar tem que ser familiar, encaixado dentro de 4 módulos fiscais, e a renda principal dele, ou a total, tem que ser vindo da produção agrícola. Ou da pecuária, né? O Tribunal de Contas da União, como órgão fiscalizador da correta aplicação dos recursos públicos federais, acompanha os avanços do PRONAF, como a implantação de cálculos automatizados para a emissão das declarações
e a informatização do conteúdo. Mas um recente monitoramento do TCU constatou que o programa ainda apresenta fragilidades em relação aos mecanismos que possam evitar a concessão de crédito irregular. Outro achado: as informações do que é declarado no sistema de coleta de dados não são devidamente inspecionadas. A facilidade para a ocorrência de irregularidades é causada pela baixa fiscalização do Banco Central e das limitações para a desclassificação de financiamentos irregulares do Registro Comum de Operações Rurais, o chamado RECOR. As falhas detectadas foram, por exemplo, declarações em duplicidade, além disso, concessão de declaração para aqueles que não atendiam aos requisitos legais e outras falhas ligadas ao registro dos dados dessa concessão. Importante é observar que uma falha nesse registro, desse cadastro, acarreta uma concessão indevida, ou seja, a concessão para aquele que efetivamente não necessita do fomento. Diante dos problemas, o TCU determinou à Secretaria de Agricultura Familiar, coordenadora do PRONAF, que confira a veracidade das informações para conceder as declarações de aptidão e anule o documento quando houver duplicações. A Secretaria informou que já está elaborando um plano para atender às exigências do TCU. O Banco Central também deve apresentar um projeto para solucionar os problemas apontados pelo Tribunal. Na forma da decisão da diretoria está previsto uma reestruturação da fiscalização dentro da nossa gerência, exatamente para permitir uma abrangência muito maior, particularmente envolvendo as questões as operações que envolvem Proagro, que envolve subvenção econômica e, portanto, que envolve o PRONAF. O Tribunal de Contas da União tem acompanhado os investimentos milionários para a transposição do Rio São Francisco, que vai beneficiar milhares de famílias que vivem nas áreas semiáridas do Nordeste. Mas como há impactos ambientais, também é preciso ter ações de preservação do Velho Chico, que envolvem o uso sustentável dos recursos naturais para evitar a erosão e o assoreamento. Por isso, o TCU vai fiscalizar os serviços de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Considerado o rio da unidade nacional, o Velho Chico, como também é chamado, passa por regiões de condições climáticas das mais diversas. Ele percorre 2.700 quilômetros em 5 estados até correr para o mar. A transposição do São Francisco surgiu da necessidade de diminuir a carência de água nas regiões onde o clima é seco e semiárido, abastecendo açudes e auxiliando na irrigação. Ao todo, cerca de 13 milhões de famílias que vivem na bacia do São Francisco são diretamente afetadas com a transposição. 2 canais que totalizam 700 quilômetros de extensão cumprem tal objetivo. O projeto envolve investimentos pesados na ordem de 4 bilhões de reais nos últimos anos e é considerado prioridade do governo federal. No entanto, o grande desafio da transposição do São Francisco é aliar a construção dos novos canais com a preservação do rio, ou seja, o sucesso da transposição vai depender das ações de preservação ambiental que envolvem o uso sustentável dos recursos naturais para evitar a erosão e o assoreamento. O que se vê atualmente são os impactos da ação do homem, como a poluição por esgotos, barragens construídas ao longo do rio para a geração de energia elétrica, o assoreamento causado pelo desmatamento crescente e a agressão das matas ciliares. A partir dessa realidade, o Tribunal de Contas da União iniciou uma auditoria operacional. Na fase de planejamento, a equipe do TCU definiu a estratégia metodológica a ser adotada e estimou recursos e prazo para a realização. Em seguida, o TCU vai avaliar o programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, que é coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Integração Nacional. Primeiro nós vamos entender o que foi feito até o momento nessa área. Depois nós vamos procurar saber até onde esses resultados podem ser identificados e qual a diferença que eles têm feito para a qualidade da água, para a vida do rio, né? Para as atividades que o rio deve desempenhar na economia e na vida das populações daquela região. E a outra linha de atuação é a questão da coordenação institucional. O programa de revitalização tem prazo de 20 anos de execução e está dividido em 5 linhas de ações: gestão e monitoramento, agenda socioambiental,
proteção e uso sustentável de recursos naturais e economias sustentáveis. Ao todo, são mais de 36 projetos básicos ambientais voltados para o reflorestamento de áreas críticas, tratamento de esgotos das cidades e vilas localizadas nas margens do rio, além do controle de irrigação e educação ambiental. O TCU em Ação termina agora. Participe do nosso programa enviando sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.